Américo Martins, voltando aqui com você, e falei ao noticiário sobre Renato Machado, novamente nossos sentimentos aos colegas e aos colegas de imprensa da TV Globo. Bom, nós estamos vivendo aqui uma quinta-feira de efeitos do tarifaço que agora está posto, né? Que agora é real. Américo, quero te ouvir, por favor, sobre essa fala de Marco Rubio, secretário dos Estados Unidos, quando ele diz algo bastante sensível de que o presidente brasileiro privilegiou o ego ao invés de privilegiar o povo. Bem-vindo, Américo. Olá, Elisa, de novo. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, a gente precisa entender, é um dos ministros mais ideológicos do governo do presidente Donald Trump. E ele tem uma atenção especial pela América Latina. A família dele veio de Cuba, migrou de Cuba para os Estados Unidos, antes, inclusive, da Revolução Comunista na ilha. Ele é um político que sempre adotou posturas ideológicas muito conservadoras e agora na Secretaria de Estado ele tem feito inclusive muitas declarações que chegam a influenciar ou tentar influenciar eleições em alguns países da América Latina. E essa declaração dele através das redes sociais acaba politizando um assunto que deveria ser tratado de uma forma técnica pelos dois governos, tanto pelo governo brasileiro como pelo governo norte-americano. A gente precisa destacar alguns pontos aqui, Elisa. Em primeiro lugar, essa negociação entre os Estados Unidos e o Brasil acabou não dando em nada, não funcionando, porque nenhum dos dois lados teve flexibilidade para fazer qualquer tipo de concessão. O governo americano, quando anunciou a investigação e quando anunciou que poderia aplicar essas tarifas de 25%, estava dando todas as senhas de que não mudaria de posição, a não ser que o Brasil aceitasse todas as demandas dos Estados Unidos e, segundo alguns negociadores com os quais eu conversei, do lado brasileiro, essas demandas sequer ficavam claras por um ponto essencial, Elisa, que a gente nunca pode perder de vista. Os Estados Unidos têm um superávit com o Brasil, uma situação muito diferente de outros países, e isso acabou contaminando toda essa negociação entre os dois lados. E a gente acabou, infelizmente, não tendo flexibilidade nem do lado brasileiro, muito menos do lado americano, que aparentemente já chegou à mesa não querendo negociar, querendo fazer exigências, basicamente, esperando que o Brasil aceitasse todas essas exigências, e infelizmente agora a gente tem essa decisão dos Estados Unidos que não deveria surpreender ninguém. É uma decisão péssima, muito ruim, obviamente, para a economia brasileira, para os setores que vão ser afetados, para as empresas, para os trabalhadores que vão acabar sofrendo, em alguns casos, inclusive, sendo demitidos por conta do fechamento desse mercado para os Estados Unidos. Porque quando a gente fala de uma tarifa de 25%, é uma tarifa muito alta. Agora, de novo, essa declaração do Marco Rubio politiza um assunto que já é político do lado brasileiro, mas que deveria ter sido tratado de uma forma apolítica por todos os envolvidos dos dois lados. Américo Martins trazendo aqui o olhar em relação a Marco Rubio, em relação à movimentação do governo dos Estados Unidos. E aí fica, Américo, o questionamento se o diálogo brasileiro com os americanos difere em algo do diálogo de outros países com os Estados Unidos. Ou a gente, de fato, não está falando sobre diálogo. A gente está falando sobre um entendimento político e que não tem diálogo que consiga azeitar isso. Elisa, houve negociações, mas provavelmente sem diálogo, sem a chance ali de os dois lados chegarem de fato a uma solução diferente. Agora, se você comparar a forma como o Brasil negociou, ela é muito diferente da forma como outros países negociaram. E um fator fundamental que determinou isso é justamente esse ponto que eu acabei de destacar, que é o fato dos Estados Unidos terem um superávit com relação ao Brasil. Quando o presidente Donald Trump anunciou o tarifaço contra quase todos os países do mundo e agora está abrindo várias investigações depois que a Suprema Corte invalidou uma boa parte daqueles tarifaços, ele sempre utilizou como alegação para justificar os tarifaços o fato dos Estados Unidos terem grandes déficits comerciais. Esse fator muda tudo na negociação. Quando os Estados Unidos anunciaram, por exemplo, com a União Europeia que iam aumentar as tarifas, os europeus que exportam muito mais do que importam dos Estados Unidos ficaram imediatamente com medo e aceitaram imediatamente as demandas dos Estados Unidos. Então não houve uma negociação propriamente dita.
houve uma imposição do desejo dos Estados Unidos. Inclusive, esse acordo europeu foi muito ruim para os consumidores europeus e vários líderes europeus, inclusive o presidente da França, Emmanuel Macron, eles criticaram a posição dos líderes da União Europeia, dizendo que eles negociaram muito mal, que eles basicamente aceitaram as demandas americanas. Esse foi um caminho que muitos países aceitaram porque eles tinham superávit em relação aos Estados Unidos, não queriam perder a oportunidade de exportar mais para os Estados Unidos, aceitaram as demandas. Tivemos uma outra via de negociação que foi um choque direto entre os Estados Unidos e a China, por exemplo. A China, a segunda maior economia do mundo, resolveu peitar o presidente Donald Trump, ameaçou de cara retaliações, fez lista de produtos que não seriam mais exportados aos Estados Unidos e isso forçou os americanos a fazerem concessões e os dois, neste momento, estão com acordos ali temporários que mais ou menos acertaram a situação. E o Brasil tentou um terceiro caminho, justamente porque o país tem um déficit com os Estados Unidos. Então, parte da discussão foi, vocês têm um superávit com a gente, o que vocês querem dessas demandas? Estados Unidos, inclusive, apresentaram nessas negociações dados completamente ultrapassados para tentar justificar as tarifas, por exemplo, com relação a desmatamento. Apresentaram dados de 4, 5 anos atrás e não da realidade de hoje, que é um desmatamento muito menor. Mesmo assim, utilizaram isso como uma alegação para a imposição dessas tarifas. O Brasil tentou negociar de igual para igual para os Estados Unidos. Como os Estados Unidos também não aceitaram nenhuma das demandas brasileiras, não mostraram flexibilidade e o governo brasileiro também não, resultado, tivemos essas tarifas e, infelizmente, isso vai impactar, claro, negativamente a economia brasileira. Foi um outro caminho, mas que também não deu os resultados que poderiam ter dado. A gente está desde então acompanhando aqui tudo que repercute. É uma manhã de ressaca, né, para quem esperava que pudesse haver um valor menor ou que a lista de exceção fosse maior e também de preocupação para quem está acompanhando ali a tal da lei da reciprocidade. Qual vai ser o efeito disso tudo? Tanto que em entrevista ao CNN Money, aqui na CNN, o tributarista internacional e pesquisador associado na Universidade de Nova York, o Gustavo Weiss, reforçou a necessidade de uma cautela para retaliar os Estados Unidos. É claro, tem que se dar apoio às indústrias afetadas, porque, naturalmente, vários produtos eles foram excluídos desse tarifaço de 25%, mas a indústria brasileira vai ser afetada, isso vai prejudicar o comércio internacional do Brasil com os Estados Unidos, vai afetar a geração de empregos no Brasil, então o suporte para as empresas, sem a menor sombra de dúvida, é extremamente importante nesse sentido. Agora, por outro lado, o aspecto de acionar a lei de reciprocidade. Enquanto essa é realmente uma alternativa legal que o Brasil tem, eu acho que é algo que tem que ser feito com muita cautela, porque corre o risco de simplesmente, ao invés de partirem para mais negociações e tentarem encontrar um ponto em comum entre os dois países e, eventualmente, cederem um pouco de cada lado, isso pode levar a realmente escalar o problema. Temos então aqui duas grandes interrogações. Quais são os efeitos da fala do posicionamento de Marco Rubio? Como é que isso aparece politicamente? E também como é que vai ser a lei da reciprocidade e os efeitos que isso trará? Larissa Rodrigues está com a gente em tela. Bem-vinda, Larissa. E já chega com uma informação, uma apuração bem importante, hein? Essa fala de Marco Rubio dizendo